E aí, pessoal, estamos começando nosso terceiro Misturama, Conversas Disruptivas. Dessa vez eu estou dividindo a apresentação com a Aline Vieira. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. E nossos convidados são convidados especiais, são dois, que é o Vitor Soares, da Mergulho VR, e o Lucas Figueiredo, da Voxa Labs. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai conversar um pouco sobre essas novas tecnologias, que não são nem tão novas assim, a gente vai ver, e as possibilidades no mercado, especialmente no Nordeste, tá bem? Então assim, eu vou começar com o Vitor. Vitor é um cara que eu já conheço já há um tempo, né, Vitor? A gente se conheceu num curso, né, aqui pelo Porto Digital. Trocamos algumas ideias. Bom, preciso trazer o Vitor para o Misturama para a gente debater algumas ideias sobre esse assunto, né? Mas, antes disso, se vocês quiserem saber um pouco mais dos conteúdos do Misturama, é só seguir a gente aqui nas redes sociais, está passando aqui embaixo, algo virtual está passando aqui embaixo, inclusive, certo? Vocês vão poder, não é? Tá ampliado aqui, a gente vai saber mais desses nomes aí. E aí vocês podem seguir aqui nas redes sociais, inclusive ver os outros episódios que a gente já gravou e já estão disponíveis. Então, Vitor, quer dizer que você é administrador de empresas, né? E eu queria saber como é que você mergulhou, né, nesse assunto de realidade virtual e por que você decidiu iniciar uma startup nesse segmento. A história ela é bem engraçada, eu conto isso para todo mundo e na verdade eu acho que dá um pequeno bug na cabeça de todo mundo quando eu conto a narrativa de onde eu cheguei em realidade virtual, mas eu vim de jornalismo, então eu fazia jornalismo, faltando 2 períodos para me formar eu tranquei, porque eu sei que era um barco afundando, com respeito aí, Aline, mas era um barco afundando, e aí com esse barco afundando, eu na grande real, assim, eu tinha um envolvimento muito grande com empreendedorismo. Massa. E aí nessa questão do envolvimento com empreendedorismo foi quando eu tinha me perdido já na sessão de propósito com o curso, e foi quando eu decidi trancar. Nesse período que eu tranquei, eu passei mais ou menos uns 6 meses, só assim, meio que numa espécie de sabático, em casa, eu lendo assim, para onde eu vou, curso. o que é que eu vou fazer da vida. Exato, assim. meio que vendo muita coisa sobre isso. E aí durante toda essa divagação e todos esses estudos, eu comecei a me envolver muito mais e ter muito mais tempo para me dedicar sobre empreendedorismo. E nesse mergulho, o meu aprendizado e a minha literatura sobre empreendedorismo era muito ligada a startup. Certo. Nessa coisa de relação da literatura ligada a empreendedorismo com startup, eu comecei a desenvolver um pequeno projeto que veio a não seguir e a coisa ficou ali meio que adormecida. Mais ou menos 1 ano depois, 6 meses, 1 ano depois, eu fiz um curso de futurismo com o Thiago Matos, que é um dos maiores nomes aqui no Brasil em futurismo, e lá eu fui apresentado a 2 coisas, que era inteligências artificiais e realidade virtual com muita profundidade. E quando eu experimentei lá pela primeira vez um óculos de realidade virtual, que eu tive vertigem brincando numa barca lá, tipo esses brinquedinhos de parque de diversão, eu fiquei nauseado o suficiente a ponto de pensar, uau, isso aqui mexeu comigo. E mexeu num sentido que eu ficava me perguntando sobre, ainda na época de jornalismo, que eu cheguei a trabalhar com TV, o quanto que a gente de fato transformava a vida das pessoas contando histórias, fazendo reportagens e coisas do gênero. E eu senti que tinha um potencial de fato de transformar a vida das pessoas com realidade virtual de alguma maneira. E aí eu fiz... E vi um mercado nisso também. Aí eu quero estar envolvido com isso desde o princípio. Eu quero me envolver com isso antes desse negócio ser grande, antes desse negócio ser monstruoso. Eu quero botar a mão na massa ali e fazer a coisa acontecer. Então foi ali que veio o meu primeiro envolvimento com realidade virtual. Então depois eu passei um bom tempo pesquisando, entendendo onde é que a gente poderia entrar no mercado, principalmente no mercado local, falando Pernambuco, né, em si. Até que mais ou menos uns 4 a 5 meses depois foi quando eu comecei a dar as primeiras iniciativas depois desse curso para fazer um negócio mesmo com realidade virtual. Massa, legal, Vitor. Eu vou passar agora a palavra para a Alina, ela tem uma pergunta para você, tá certo? Depois de afundar aí o meu barco, Vitor, eu queria saber de você, a gente sabe que você está na Mergulho há quase 2 anos e participando de eventos na área de realidade aumentada. Como você falou aí um pouquinho sobre o mercado, conta pra gente um pouco sobre a questão do mercado em Pernambuco. Tá. O mercado de realidade aumentada em si, eu acho que o Lucas ele tem muito mais autoridade para poder falar, mas falando de realidade virtual em si, basicamente a gente tem um momento cada vez mais interessante e promissor para quem está querendo entrar e se envolver com realidade virtual.
Eu digo que o momento que a gente vive hoje no mercado é um momento muito positivo, embora as pessoas tenham muita curiosidade e querem saber como mais trazer utilidade com realidade virtual. O grande fato hoje, que é o meu questionamento principal, é que realidade virtual é uma tecnologia muito transformadora, é um novo formato de mídia, é uma nova possibilidade que a gente tem de usar aquilo ali em diversos contextos. O problema é que está faltando ainda, dentro do nosso contexto Pernambuco e Nordeste, desenvolver iniciativas com modelos de negócios mais inovadores. Então a gente está falando de criar novas startups de realidade virtual, sabe? A gente precisa de mais startups e não vou nem dizer menos, mas a gente precisa dar mais atenção às startups para que o negócio de realidade virtual não fique parecendo como hoje é um pouco do cenário macro, quando a gente para olhar como que empresas de realidade virtual, ou como empresas estão usando realidade virtual, que pareçam menos agências de realidade virtual. Ou seja, um birô onde as pessoas chegam lá e fazem, eu quero fazer um negócio com realidade virtual, tudo bem, então a gente faz um produto para arquitetura. Eu quero fazer um negócio para realidade virtual, tudo bem, então a gente faz um negócio para publicidade. Quero fazer um negócio para... E aí faz para educação. A gente tem que ser menos birô de realidade virtual e tem que ser mais produtos e modelos de negócio inovadores, sabe? Tem que ousar mais nesse sentido. E aí, as pessoas hoje, o mercado ele já sabe o que é, então ele não se assusta mais quando a gente fala, a realidade virtual é caro e tal. Tem um pouco dessa barreira, mas assim, é uma barreira que eu acho que ela está diminuindo. E quando a gente conversa e apresenta, explica sobre precificação e como que é, e que essa barreira de entrada é menor, as pessoas têm mais interesse. Então, eu vejo de uma maneira geral, do ano passado para cá, já assim, gritantemente marcante, que as empresas que estavam lá naquele período, em 2016, que a gente falava sobre realidade virtual, diziam, é legal, mas... Hoje nós dizem, é legal e vem para cá sentar com a gente, vamos conversar, vamos ver orçamento, vamos ver como a gente pode fazer para acontecer, sabe? Então, de maneira geral, em um ano, muita coisa muda. E depois a gente para olhar sobre 2018, 2019, eu vejo de maneira ainda mais positiva sobre isso, sabe? Então existe assim uma abertura para esse mercado, claramente. Uma aceitação. Sim. Existe, primeiro porque realidade virtual ainda é uma tecnologia muito nova, então existe uma curiosidade muito grande. Provavelmente somos privilegiados nessa mesa de ter uma maioria de pessoas aqui que já devem ter experimentado realidade virtual, mas quando a gente sai dessa sala, quando a gente sai desse ambiente do parque tecnológico, do Porto Digital, a gente tem um cenário em que ainda não existem tantas pessoas que experimentaram. Então isso tem uma curiosidade muito grande e isso vai ser um motor de interesse das empresas de conversar sobre isso por um bom tempo ainda, porque nem todo mundo ainda tem envolvimento com isso. Então, ok. Vou passar então a palavra para a Aline. A Aline tem uma pergunta para Lucas, que é da Voxa Labs, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o assunto de realidade virtual. Então, Lucas, para os leigos é muito complicado ouvir esses termos de realidade virtual e realidade aumentada. As pessoas não sabem tanto a diferenciação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa diferença e também sobre a importância de conhecer mais sobre isso. Muito legal a pergunta. Essa é uma pergunta comum e é legal responder ela sempre, né? E, assim, falar dessas tecnologias novas, né, e que todo mundo está curioso para saber, mas ainda fica um pouco confuso de diferenciar. É o seguinte, realidade virtual é exatamente o que o nome diz, né? O virtual é uma coisa que ela é imaginária, assim, ela é totalmente digital, ela não existe no mundo real, certo? Então, quando você fala de realidade virtual, você está falando de uma tecnologia que vai imergir o usuário em outra realidade. Então, quando a gente coloca um óculos na frente da pessoa, né? Veste aquele óculos Rift ou VR Box, ou, enfim, hoje tem vários, Google Cardboard tem vários óculos de todos os preços que você imaginar, Samsung Gear VR, né? Você coloca aquele óculos, a pessoa ela passa a experimentar outra realidade e ela venda a realidade em que nós estamos. A realidade completamente virtual. E a ideia de realidade virtual é imergir o máximo possível aquela pessoa na nova realidade. Então, a gente fala da parte visual, né? Você está tampando a visão da pessoa, ela está visualizando uma outra realidade, mas tem a parte auditiva também. A ideia é que a pessoa ela passe a escutar o que está na outra realidade, deixe de escutar o que está na realidade, na nossa realidade, aqui no nosso plano, né? E aí você pode brincar com outros sentidos também. Então, tem pesquisas em realidade virtual que buscam, inclusive, fazer a pessoa sentir cheiros de outro ambiente, né? Ou sentir tato, né? Você, às vezes, veste luvas para você sentir o que está acontecendo no outro ambiente fisicamente, né? E a realidade aumentada é também exatamente o que o nome diz, né? Então, a realidade aumentada, na verdade, a gente está falando agora da nossa realidade, ela continua sendo
a nossa realidade, você está continuando experimentando a nossa realidade, só que você quer aumentar ela com outros conteúdos. Então a ideia é que você vai ter objetos virtuais ou conteúdos virtuais e você vai fingir que eles estão na nossa realidade. Então quando você, por exemplo, puxa um celular, abre o Pokémon Go e filma o ambiente, e aí você vê um Pikachu em cima da mesa aqui, você está aumentando a realidade com o Pikachu, que é virtual. E aí a parte legal da realidade aumentada é que o objeto está contextualizado no mundo real. Então ela tenta fazer parecer com que aquela coisa ela realmente existe. E aí também tem essa preocupação em realidade aumentada, da gente ver coisas que não são reais no nosso mundo, às vezes ouvir também. Então tem aplicações, tem óculos de realidade aumentada que você continua vendo, eles são transparentes, você continua vendo o mundo real, mas você vê elementos virtuais em cima do mundo real. Mas também tem um fone de ouvido para você escutar. Então, quando eu chego mais perto do Pikachu, por exemplo, eu começo a escutar um maior volume, né, os sons que ele faz. E aí, enfim, você começa a brincar com todas essas coisas. Então, a diferença principal é essa, né? Você tem um mundo completamente virtual ou você simplesmente está aumentando o mundo real. Simplesmente, gente, não é diminuindo a dificuldade técnica de jeito nenhum, né? Mas, assim, a diferença é essa. E aí, qual a importância dessas tecnologias? São novos paradigmas de interação, na minha visão, né? A gente interage hoje com os smartphones, quase todo mundo, né? É muito comum as pessoas terem celulares inteligentes, já interage com toque. Há alguns bons anos atrás, a gente não tinha muita superfície de toque, a gente não interagia com o conteúdo dessa forma. A gente não visualizava conteúdo em pequenas telas, era geralmente o PC, o desktop que eu tinha na minha casa, depois a gente foi para o laptop. Com realidade virtual e realidade aumentada, a gente tem uma nova forma de consumir o conteúdo digital. E aí é mais uma quebra de paradigma na interação, na minha visão. Então você abre novas possibilidades de negócios, novas possibilidades de aplicações, e aí você vai para jogos, saúde, indústria, enfim, tem todo um leque novo a ser explorado. E a gente está aprendendo ainda a fazer isso, tanto na pesquisa quanto no mercado. Como são conceitos... Os conceitos são até relativamente antigos, mas como eles estão se popularizando agora e ganhando espaço agora e sendo mais e mais viáveis, a gente está aprendendo a como aplicar eles no mundo real, assim. E é um desafio bem legal e acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Legal, bacana. A gente vai cortar aqui agora para o próximo bloco e já a gente retorna com o Vitor para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado e realidade virtual. Tá bom, pessoal? Já a gente volta. Voltamos agora com o Vitor, né, da Mergulho VR. E, Vitor, aproveitando que você é administrador, ex-jornalista, eu queria perguntar de você... como é que é formado o modelo de negócios da Mergulho, né? Você disse que, conversou comigo que vocês trabalham com conteúdos imersivos voltados para o mercado turístico, né? Como é que funciona isso aí? Tá. Aliás, e por que o turismo, né? Tá. Basicamente,
a Mergulho ela funciona da seguinte maneira. A gente antes era uma dessas agências, uma desses birôs de realidade virtual, onde a gente tinha paixão, na verdade, era por contar histórias em realidade virtual. Sabe assim, a gente entendia que aquela tecnologia era um negócio incrível, era um negócio sensacional, era transformador e eu gosto muito da definição que um cara chamado Chris Milk fala, que é uma máquina de gerar empatia. A realidade virtual é isso, uma máquina de gerar empatia. A gente gostava muito disso. E no meio do processo, 2016 foi um ano muito desafiador porque a gente entrou no mercado, a gente estava rodando, a gente estava conversando com pessoas, a gente estava tentando se fazer pagar as contas e coisas do gênero. E no meio de tudo isso, a gente percebeu que certas coisas no nosso modelo de negócio não estavam fechando. Certas coisas por falhas nossas de um primeiro empreendimento rodando e tudo mais, dentro de certas limitações, porque eu já empreendi com outras coisas antes, mas principalmente porque existia uma dificuldade de fazer o mercado entender o que a gente estava gerando de valor como proposta de valor clara. E basicamente hoje o que a Mergulho faz nós nos entendemos como uma startup de realidade virtual para turismo. E aí o que a gente faz é com que você possa ter experiências prévias de viagem antes de viajar. Então o público-alvo da gente hoje são agências de viagens físicas e a gente entra de fato transformando o processo de atendimento. Então a gente brinca de dizer que é inovação do começo até a ponta, porque para o viajante que está lá viajando, que quer fazer uma viagem, ele pode se dirigir à agência de viagem física e consumir toda essa experiência lá, de ver o que é que ele quer fazer, ver como é que a viagem acontece, ver como é que tudo acontece por lá, entender o que é que de fato chama atenção para ele naquele destino ou não, o que é que ele quer colocar, o que é que ele quer tirar e fazer com que toda essa experiência possa acontecer em realidade virtual. Então aquilo ali, ela vem como uma ferramenta para gerar mais segurança para o futuro viajante, para que ele possa entender o que é que tem de legal, o que é que vale a pena, e também como uma ferramenta para o próprio agente de viagem ter novas ferramentas de poder ter uma forma de convencimento maior ao apresentar os futuros destinos de viagem para esse viajante. Só que quando a gente brinca de dizer que a inovação do começo até a ponta, toda essa experiência que ela é feita ali pelo futuro viajante, ela é capturada. E isso geram dados. Esses dados eles começam a gerar informações que são muito relevantes para a gente, ou quando eu digo a gente, o mercado de turismo, e quando eu digo a gente, eu sou mais específico ainda falando das agências de viagem, que é o seguinte, eu consigo entender ali, dentro daquela experiência que eu estou capturando de dados, eu consigo entender qual é o destino que está sendo mais procurado. E eu não falo só da agência onde a gente está, daquela agência específica do agente. Eu falo de 10 agências, eu falo de 100 agências. Eu falo de fazer com que ele possa perceber o que é tendência de viagem dentro da cidade, dentro do estado ou dentro do país até. Aonde a Mergulho alcançar é o tamanho do espectro que ele pode perceber do que é tendência de viagem. Eu falo de poder fazer com que ele possa visualizar, e aí eu falo de futuro, da visão de como a gente quer fazer com que essa plataforma de dados e esse banco de dados seja, eu consigo no futuro gerar tendências de viagens, além disso perceber correlações com temperatura, com ambiente, com coisa do gênero. Então talvez eu possa até inferir, muito brevemente, dados de dizer de por que está chovendo em Recife, as pessoas vão mais para agências de viagem procurar destinos quentes. Porque está fazendo muito calor em Recife, as pessoas estão indo nas agências de viagem e buscando destinos frios. Então, esses tipos de dados são um tipo de informação que a gente leva também, principalmente focado em fazer com que o tomador de decisão de dentro da agência tenha mais capacidade de poder entender aquilo ali e fazer aquilo ali funcionar da melhor maneira para que ele possa, de fato, concorrer e ser ali mais capacitado com inovação de ponta com agências de viagem online. Então a gente tem aí Decolar.com, Booking, Trivago e todas essas, e a gente percebeu que dá para fazer inovação ainda com agências de viagens físicas. O físico ele não se perdeu para o online, sabe? Ele só precisa se reinventar. E a gente entra dizendo isso, a gente quer reinventar a forma como você faz esse processo acontecer. Vem com a gente, sabe? É mais ou menos por aí. E aí o modelo da gente de negócio, ou seja, onde a gente ganha dinheiro com esse negócio, é em recorrência. Sim, mais importante da coisa. É uma assinatura mensal que as agências pagam, é um valor de R$ 149,90 por mês para as agências, para ter acesso à plataforma web, para ter acesso à plataforma mobile, para ter acesso a todos esses dados, para poder gerar essas experiências, para ter acesso a todos esses vídeos disponíveis lá, e tudo isso é por R$ 149,90. Então, a gente conseguiu encontrar um modelo... Não é a partir de, né? Não é a partir de... É R$ 149,90. É R$ 149,90 mesmo. R$ 149,90, é fechadinho. Legal. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. Aí, vê só, Vitor, só pegando um gancho nessa tua fala, quem trabalha com tecnologia hoje ou quem almeja entrar na tecnologia
como negócio, como empresa, sempre fica visualizando, não preciso criar um aplicativo onde eu vou ficar rico do dia para a noite, aquela coisa toda, é sempre aplicativo. Tu acha que daqui a alguns anos realmente os aplicativos ainda vão ser o centro de uso, de consumo? Como é que é? Porque assim, você disse que tem uma plataforma, né? Essa plataforma, ela é acessada através de onde? É desktop, dispositivo móvel, óculos, headsets de realidade virtual? Como é que funciona isso aí? A gente poderia se chamar de aplicativo se a gente tivesse só como uma aplicação para mobile, mas a gente se chama de plataforma porque a gente tem um lado em um web. Legal. E a gente tem um lado mobile. Então, o tomador de decisão, para ele ter acesso ao banco de dados, para ele ver as informações, para ele entender como a coisa está funcionando, ela está pelo web. E para o agente, de fato, que está lá na bancada, conversando com o futuro viajante, ele vai acessar aquilo ali através de um aplicativo no celular, onde ele vai conectar um dispositivo e ali a experiência em realidade virtual vai estar acontecendo. Legal. Então, aí que está aí o link do offline, né? Exato. Da agência física com o cliente, né? Ou seja, o cliente ele vai utilizar, pelo que eu estou entendendo, o cliente vai utilizar a agência como sendo um centro de experimentação. Exato. E é aí que talvez link com essa tua ideia de engajamento, de criar empatia, de gerar essa empatia. Sim. Não é isso? Sim. Poxa, legal. Fazendo um conectivo com a pergunta que você me fez ainda, na verdade eu vejo o aplicativo como a ferramenta. Então não dá pra gente dizer como tipo, essa vai deixar de ser uma ferramenta ou essa é a ferramenta do futuro, sabe? Mas a gente vai continuar usando aplicativos e aplicações para diversos contextos para gerar soluções. Então, as soluções elas podem vir em formato de aplicativo, mas elas também podem vir em formato de um grupo no Facebook. A questão é, a que objetivo aquilo ali atende, o que é que você quer alcançar com aquilo e como que você quer organizar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a solução de você desenvolver, colocar lá linhas de código, fazer um negócio fechadinho, termina virando um aplicativo. Mas não necessariamente ele precisa virar um aplicativo, sabe? E é por aí que a coisa vai. Então, gerar um aplicativo é a forma como a gente viu de criar aquela solução fechadinha. Mas também tem um outro ponto que eu vejo diretamente ligado com uma outra parte da sua fala, que é a questão do seguinte, existe um boom ou uma necessidade que já está deixando de se falar tanto, que é de que aplicativos são um novo negócio do futuro. E não é só gerar aplicativo e pronto, sabe? Tem muito mais coisa por trás disso, em questão de validação, de procurar modelo de negócio, de encontrar cliente, de fazer aquela de fato ser uma solução, de resolver uma dor, sabe? Então é muito por aí para onde a coisa está indo também. Eu acho até que isso caberia até um outro programa inteiro para falar sobre isso. Claro. Né? Mas agora eu vou passar a palavra para Lucas, porque a Aline tem uma pergunta agora para fazer a Lucas da Voxa Labs aí. Lucas, a gente sabe que a Microsoft recentemente lançou no mercado um kit de realidade virtual. E em pouco mais de um ano, a Google e a Samsung também vinham ampliando a presença desse tipo de tecnologia no mercado. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esse kit e sobre a sua opinião, se você acha que isso já é o ideal ou se a gente ainda deve evoluir mais assim, nesse nicho de mercado. Muito legal a pergunta. Então, a Microsoft, eles trouxeram um óculos de realidade aumentada que ganhou muita atenção no meio da pesquisa, que é o Microsoft HoloLens. E aí eles começaram a pensar aquilo como plataforma, né? E não somente como aquele hardware. Então, por baixo do HoloLens, eles criaram toda a infraestrutura de desenvolvimento de tecnologias para realidade mista. Quando se fala realidade mista, você quer englobar tanto realidade aumentada quanto realidade virtual e qualquer coisa ali no meio. A gente pode discutir um pouquinho esse meio depois. E eles criaram essa plataforma e eles também deram ferramentas para que outros parceiros conseguissem construir óculos de realidade aumentada como os deles. Então a ideia é justamente empurrar a área para o mercado, né? Você diz, a gente tem resultados legais de pesquisa, tem hardwares legais, vamos empurrar isso para o mercado. E aí você tem muita gente construindo tecnologia em cima disso. A gente tem empresas super conhecidas, né? Assim, a Samsung, você tem a Lenovo fazendo óculos também, tem muita empresa grande e conhecida, e tem empresas misteriosas. A gente tem uma empresa chamada Magic Leap, que é uma empresa que eles falam de realidade aumentada já há alguns anos, mostraram alguns vídeos fantásticos, mas ninguém sabe como a tecnologia funciona, ninguém nunca viu
o aparelho de fato, né? Então tem um boom na área de empreendedorismo de investir na realidade aumentada e empurrar os resultados de pesquisa para o mercado. Mas tem muita coisa para evoluir ainda. Quando você vai para as conferências de pesquisa, então, como é que funciona a pesquisa? Assim, só um parêntese rapidinho, né? Como é que funciona a pesquisa? Geralmente você tem pessoas que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, ou até na graduação mesmo estão fazendo iniciação científica, ou mais velhos fazendo pós-doutorado. E aí essa pessoa ela vai investigar um tema profundamente. O resultado das pesquisas geralmente é uma publicação. Você faz a sua pesquisa, às vezes desenvolve alguma coisa, com quem é de computação, às vezes programa alguma coisa, e aí faz testes e escreve um artigo científico para publicar. Na área de realidade aumentada e realidade virtual, tem algumas conferências em que o pessoal mostra essas publicações, né? E aí, nessas conferências, você vê o quanto tem para evoluir ainda, tanto em realidade virtual quanto em realidade aumentada. Uma coisa que é comum se fazer em realidade virtual, por exemplo, tudo bem, eu coloquei meu óculos, eu vou para uma realidade totalmente nova, né? Totalmente digital. Mas, no meu óculos, essa mesa não existe. Eu estou em outro universo aqui. E aí, se eu quisesse andar, eu ia esbarrar na mesa. Porque na minha realidade virtual não tem mesa e eu vou me enganar com isso. Então, você está meio que prendendo o usuário naquela posição. E aí tem toda a iniciativa para incluir essa mesa de alguma forma na realidade virtual. Então, ela vai deixar de ser mesa, ela vai virar outra coisa, mas ela vai ser virtual e vai aparecer no meu mundo. Então, você está conectando o mundo virtual com o mundo real. Tudo que eu vejo ainda é virtual, mas eles são representados, né, os objetos reais eles são representados de alguma forma no mundo virtual. Outro problema que é muito legal e que tem um esforço grande, né, e aí tem muito para evoluir também, é como a gente interage com o conteúdo. A primeira parte, por exemplo, em realidade virtual, é a parte da visualização. O Vitor falou do enjoo, da náusea, da primeira vez que ele experimentou o balanço, né? Isso é muito comum em realidade virtual e é um problema que a pesquisa tenta resolver. Você, quando entra no mundo virtual, a sua visão está lhe dizendo uma coisa. Então, imagina que a gente está no mundo virtual e eu estou numa montanha-russa ou no balanço, certo? Então, minha visão está me dizendo que eu estou me movendo. Só que o meu corpo não está me dizendo isso. A gente tem sentidos. A gente fala muito que a gente tem 5 sentidos, né? Tem gente que diz que a gente tem 12. A gente tem um sentido que é especificamente para dizer como é que o corpo da gente está se posicionando em si e em relação ao mundo. O que é que eu quero dizer? Se a gente não estiver escutando, se a gente não estiver vendo, eu consigo conectar uma ponta do dedo à outra, porque a gente tem um sentido chamado propriocepção. E aí a propriocepção está dizendo para a gente que você está parado, mas a minha visão está dizendo que eu estou me mexendo. E aí a gente tem a náusea porque um briga com o outro lá no cérebro. Então, tem muita pesquisa pensando em como reduzir essa náusea. E aí, por exemplo, tem gente que diz, é melhor você não usar a visão periférica, você oclude um pouquinho a visão periférica para dar a ideia de que... Desculpa, gente... Para dar a ideia de que você está realmente num túnel, né? O que você está vendo aqui é mais focado e o resto do mundo continua normal. E aí tem muito essa parte de visualização do conteúdo, tem muita pesquisa nessa parte de como tornar isso mais natural, diminuir o enjoo. E tem outra parte legal da pesquisa que é a interação direta com o conteúdo. Então, quando a gente coloca o óculos, a gente entra no mundo virtual, mas a gente tem poucas formas de interagir com ele, né? A gente só está visualizando, a gente pode mudar o ponto de vista, né? Olhar para outro lado, outra direção, mas eu não consigo fazer muita coisa só com isso. E aí tem gente estudando como é que eu faço para caminhar no mundo virtual. Como é que você simula? Então, coloca um joystick na mão da pessoa, não coloco, vai no teclado, no mouse, como é que faz isso? E como é que eu faço para pegar o conteúdo virtual? Então, a gente tem, por exemplo, o Oculus Rift, a Oculus foi comprada pelo Facebook, e aí eles colocaram 2 joysticks na mão das pessoas que usam um headset de realidade virtual, e esses joysticks são rastreados, é como se fosse o Nintendo Wii, o Wiimote do Nintendo Wii, você tem a posição da mão e você consegue pegar alguns gestos. Então, dá para você pegar objetos que não existem e brincar com eles, montar um castelinho todo virtual, fazer um desenho, uma escultura 3D todo no mundo virtual, usando esses joysticks. E tem uma linha que eu acho que é mais legal ainda, que é você não ter nada na mão, ter alguma tecnologia no seu óculos que está rastreando a sua mão, e ela sabe exatamente como está a posição dos seus dedos, né? Todas as juntas e tal, ela consegue entender perfeitamente, e aí ela coloca a sua mão no mundo virtual.
E aí você não precisa de joystick, você simplesmente pega os elementos ali e remodela. Então essas duas preocupações, elas servem tanto para a realidade virtual quanto a realidade aumentada. Um grande problema em realidade aumentada é como eu vou visualizar o conteúdo, por exemplo. Usar o celular é legal, mas seria muito mais legal se eu não tivesse que segurar nada. E aí usar o óculos entra como solução, só que o óculos tem outros problemas, porque quando eu coloco uma lente transparente, essas lentes hoje elas não conseguem colocar o conteúdo muito nítido. Então eu vejo o conteúdo virtual na minha frente como se fosse um holograma fraco, uma sombra. Se tiver muita luz, você não enxerga direito. Então, assim, tem muita coisa ainda pela frente. Eu acho que a gente está abrindo as portas, né? Tanto para o mercado quanto a pesquisa está avançando, mas a gente vai ver muita coisa legal ainda surgindo aí no meio tempo. Ô, Lucas, vai falar? Certo. Tecnologia, história é muito massa porque ajuda a gente a buscar referenciais comparativos e contemplativos para poder ver o que é que se conecta de fato com uma coisa ou outra, né? E eu gosto de comparar na história o momento que a gente vive com essas tecnologias imersivas, mais ou menos com aquele começo ali da internet comercial no Brasil em 95, sabe? Então, o que a gente vive hoje dessa coisa, tipo, quando as pessoas olhavam para 95 e faziam, nossa, a internet vai ser esse negócio incrível, que você pode entrar num computador e conversar com todo mundo do mundo inteiro. Então, todo mundo olhava encantado para aquilo e fazia, tá, mas o que é que já tem pronto? As pessoas faziam, então, tem um site aqui e tal, e a coisa vai andando nesse sentido. E quando a gente para olhar depois a maneira com que isso tomou, hoje ninguém fala mais nem um site, eu vou fazer um site. Fala, tá na internet, se não tá na internet, você tá morto, sabe? Como a coisa tá. Então, é mais ou menos como eu vejo o cenário como a gente vai estar em um certo tempo. A gente tá falando em tá em realidade virtual, tá em realidade aumentada, e se não tá, você tá morto, ou você não existe. Pô, legal. É boa reflexão, sabe, Vitor? E como toda tecnologia, né, existiria um momento dentro da história, existiria um contexto social envolvido nesse processo, né, e um mercado que vai ter que consumir isso aí, né, isso é um fato, né. E aí, só pegando esse ganchinho na pergunta da Aline para o Lucas, né, em relação especialmente a esse kit que a Microsoft lançou, que o que me chamou a atenção nesse kit é que é um kit doméstico, né? Inclusive com os dois controlezinhos, eu não sei se você chegou a ver. Ele tem um conceito semelhante ao do Move, que é o do PlayStation, né? Só que eles são dois controles, né? Um em cada mão. E aí qualquer pessoa que tenha um PC com uma configuração mínima lá que eles exigem, que eu não me lembro agora qual é, você veste os óculos junto com os controles em cada mão e conseguiria fazer e interagir com conteúdos de realidade virtual. E essa interação, que é o que vem se desenvolvendo, né, Lucas, e é o que você vem buscando dentro da Voxa Labs. Eu me lembro que quando a gente se encontrou naquele evento do congresso da faculdade que nós ensinamos, né, você mostrou para a gente alguns avanços interessantes mesmo sem os óculos, né, que para mim aquilo foi fantástico. Você ter uma noção de que há uma profundidade, uma tela bidimensional, mesmo sem óculos, para mim é um avanço incrível. Eu acho que, até pegando esse gancho na pergunta da Aline, eu acho que a gente vai chegar um momento, né, da realidade virtual que a gente não vai precisar mais desses óculos, né? Talvez a gente necessite de algumas extensões aí que a gente vai atrelar no nosso corpo, né, para causar essa interação dentro do mundo virtual, né? Mas o que me chamou a atenção dentro desse processo todo no mercado foi a Microsoft, mais uma vez, por que mais uma vez? Porque a Microsoft democratizou, vamos dizer assim, o uso da informática com o próprio Windows, né? Tudo bem que o Steve Jobs lá com o PC, ele foi um cara que iniciou o processo de democratização do uso do computador, mas o Bill Gates ali chegou, ó, vamos jogar para a galera toda isso aqui, né? Bem ou mal, mas fez, né? E agora a Microsoft vem investindo muito em hardware, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre muito legal, essas assim, tendências aí. Acho que há dois pontos que tu mencionaste, né? A Microsoft, ela mudou um pouco a visão de como ela atua no mercado de negócios, assim. Eles mudaram de CEO, agora eles estão com o Satya Nadella e eu gosto muito, assim, do que eu estou vendo a Microsoft fazer, tanto em pesquisa quanto em termos de produtos. Então, essa ideia de que eles fizeram um óculos de realidade aumentada, né? E aí eles estão
publicando as especificações para outros parceiros fazerem óculos também usando a mesma tecnologia, isso para mim é assim novo, né? Porque se eles quisessem ficar com ouro na mão deles, né, assim, tivesse uma visão individualista do mercado, eles poderiam dizer, não, a gente fez um óculos legal, a gente vai ficar com esse óculos, quem quiser fazer que se vire para dar conta do desafio técnico, né? E aí, essa visão, eu acho que ela, assim, nesse caso, ela explica um pouquinho a visão da empresa agora. Enfim, eles têm novas tecnologias que usam Linux, enfim, tá bem aberto. Estão abrindo assim, mais, né, o códex, né, vamos dizer assim, da Microsoft para os desenvolvedores entrarem. Exatamente. Só rapidinho, Henrique. E aí, nas conferências de pesquisa da área de realidade virtual, realidade aumentada, interação com gestos, né? Nessas conferências que a gente vem acompanhando lá no Voxa, a Microsoft é sempre um dos sponsors, dos patrocinadores principais das conferências, e eles sempre levam muitos trabalhos. Então, por exemplo, da Apple você não vê. Você não vê. A Apple ela não traz... Só intenções, né? A gente vai voltar já com esse assunto no próximo bloco. Tá? E a gente retoma esse seu comentário e depois a gente segue aqui com o Vitor, onde a gente vai falar mais uma vez, não só sobre o mercado, mas como empreender em realidade virtual no Brasil. Tá bom, pessoal? Já a gente volta. Terceiro e último bloco do Misturama, conversas disruptivas. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo, né, Henrique? Aqui, ó. Endereço para vocês acompanharem todo o nosso conteúdo também na internet, ok? Para esse último bloco, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Lucas. Lucas, a gente está ouvindo aqui essa conversa super interessante sobre esse assunto, de certa forma, novo para muita gente. E eu queria saber de você sobre a questão do interesse das pessoas. Se você tem visto o interesse das pessoas nas linhas de pesquisa sobre isso, para o desenvolvimento desse assunto e dessa tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a isso. Muito legal a pergunta. Sim, a gente, eu faço parte do Voxar Labs. O Voxar Labs é um laboratório de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática da UFPE. E aí a gente orienta alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e é muito comum a gente receber e-mails de alunos que estão terminando o curso e procuram a gente para fazer mestrado. Então a gente já recebeu gente de todo lugar do Brasil, gente de fora, com interesse de fazer pesquisa nessas áreas. E aí a gente traz a pessoa, né, ela fica fazendo parte do laboratório durante a pesquisa dela e tenta desenvolver uma coisa legal. E assim, uma das coisas que eu acho que influencia isso é que é uma área muito visual. Então você consegue mostrar os resultados. Tem pesquisas em outras áreas que muitas vezes o resultado é muito mais estatístico, né? Muito mais difícil de encantar, né? Quando você fala de realidade virtual e realidade aumentada, você tem um resultado que assim, impressiona, né? Como o Vitor falou, ele encanta, ele traz as pessoas mais para perto. E aí a gente tenta sempre gerar resultados visuais legais, né? Então você faz um doutorado, faz um mestrado, legal, você publica um artigo, ótimo, tenta gerar uma tecnologia por baixo disso, né? Tenta gerar um programa, um software que a gente consegue aplicar isso em outros cenários, e aí vamos gerar um vídeo, fazer um vídeo legal demonstrando o que tu fez. Então eu acho que, assim, pelo menos da nossa percepção,
a caixa de e-mail do Voxar Labs, ela vive recebendo assim, uma ou outra pessoa dizendo, pô, posso fazer iniciação científica com vocês, posso fazer mestrado com vocês, tenho interesse em tal área. Então a gente recebe gente que às vezes já tem uma área de aplicação, por exemplo, saúde ou jogos. Às vezes não, a pessoa quer trabalhar na técnica mesmo a fundo. E aí a gente sempre tenta conciliar, né, os interesses do aluno com as áreas de pesquisa que a gente trabalha. Então, assim, de forma geral, do nosso ponto de vista, né, quando a gente olha para o Voxa, eu vejo uma procura grande. Quando você fala de mundo, a gente tinha conferências de pesquisa, por exemplo, a conferência de pesquisa clássica de realidade aumentada é o SMAR, né, é o Simpósio de Realidade Mista e Aumentada. E aí é conhecido como uma conferência fechada para essa área. E o número de pessoas que está indo para o SMAR, ele não varia muito, ele cresce um pouco, mas não varia muito. Só que a gente viu abrir sessões inteiras, às vezes uma parte inteira de outras conferências, só sobre realidade aumentada ou só sobre realidade virtual. Então você vê muita gente também publicando trabalhos nas áreas e assim o número de publicação ele também está crescendo. Então, como percepção do mundo, pelo menos em termos de publicação, de gente apresentando pesquisas, a gente também vê um crescimento. E aí isso eu acho assim, coisa fantástica. A gente tem disciplinas lá no Centro de Informática, né, que buscam dar base para os alunos. É uma coisa que acho que sinto falta em Recife. A gente tem demandas, né, assim, a gente recebe muita demanda de empresa querendo fazer alguma coisa com realidade aumentada, querendo fazer alguma coisa com realidade virtual, e não dá para dar conta, né? É muitas demandas que Vitor vem falando também, assim, às vezes é uma demanda de birô, assim, né? Você diz, eu quero fazer só isso aqui. Mas tem uma outra ponta fraca, que é você não tem muita gente que tem essa expertise, né? Tá faltando um pouco de treinamento. E aí isso é uma das coisas que a gente tenta suprir também, passar um pouquinho de base. Tem tecnologias clássicas de programação que são ótimas de se aprender, são fáceis de você começar a programar com elas e servem para a realidade virtual e realidade aumentada, tipo o Unity, né? O Vitor trouxe um curso aqui faz pouco tempo de realidade virtual, um hackathon em cima de Unity. Então, isso é uma das coisas que a gente tenta suprir também, dar um pouquinho da ideia de como ter algum resultado. E aí vai a dica para quem estiver interessado na área, quem for de programação, de computação, né? Dar uma investigada e correr atrás e aprender alguma coisa, porque é uma área que é fácil começar, né? E tem um caminho para você se aprofundar e tem muita coisa legal para fazer. Ok, Lucas. Henrique agora vai fazer uma perguntinha para o Vitor. Pois é, Vitor. Vitor, né, é um cara que, além de empreendedor, ele é extremamente engajado no que ele se propõe a fazer, né? E você recentemente promoveu o primeiro hackathon, e você explica o que é esse termo que o Lucas falou agora há pouco, né? O primeiro hackathon de desenvolvimento de aplicações para a realidade virtual, né? Do Nordeste, né? Inclusive, né? Foi o primeiro do Norte e Nordeste. Fala um pouquinho sobre isso aqui pra gente. Tá, o Hacka, que é o Hackathon, na verdade, é uma mistura de maratona com hack, de hackear alguma coisa. Então, ele é, na verdade, uma corrida de desenvolvimento, uma maratona de desenvolver alguma coisa, alguma solução, fazer algo que gere uma solução de alguma coisa num curto espaço de tempo. Um hackathon, esses hackathons eles podem variar de um dia até uma semana, mas, em geral, elas duram ali um final de semana, começando no sábado e terminando no domingo, às vezes começando na sexta e terminando no domingo. Esse hackathon, ele aconteceu... Eu entrei de convidado, na verdade, para fazer todo o processo ali acontecer por conta de 2 fatores. Mas, basicamente, a Qualcomm ela tem uma parceria aqui com o Porto Digital na pessoa estrutura do Louco, que é o laboratório de objetos urbanos conectados que a gente tem aqui. E Tarsi, que é a coordenadora do Louco, ela me fez o convite de ajudar ela na organização do evento, principalmente por conta do contato que eu tenho com uma comunidade que a gente criou aqui em Pernambuco, que é o VRPE. E aí o VRPE é até um convite que eu faço, mas basicamente o que a gente tem como propósito no VRPE? Conectar pessoas desse ecossistema de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista dentro de 3 pilares. Conversando sobre ciência, sobre desenvolvimento e sobre negócio. Então a gente quer fazer com que a ciência, a pesquisa, ela avance dentro dessas áreas. A gente quer fazer com que o desenvolvimento chegue naquele estado da arte. A gente acredita que com
compartilhando conhecimento, todo mundo vai mais longe, mais rápido. E a gente quer com que novos negócios mais sofisticados, mais avançados e mais pessoas se envolvam empreendendo com essa área. Então, a gente tinha essa relação e aí Tarsi fez, me ajuda a organizar o evento. E aí toda a questão de fazer, pensar, estruturar. E durante a atividade aqui eu também estive como mentor. Então, esse hackathon que aconteceu no final de outubro, se eu não me engano foi nos dias 21 e 22, foi 23 e 24, alguma coisa assim, de outubro agora. Ele foi uma oportunidade muito grande para a gente trazer pessoas de 3 níveis muito padrões hoje em como a gente entende o Brasil e o mundo em realidade virtual, que é a pessoa que já está envolvida com realidade virtual, então é o cara que já coda, é o cara que já desenvolve, é o cara que já fez alguma coisa com realidade virtual. Já tem outra realidade, se brincar. É o cara que já talvez está até na Matrix e ele vem para cá por passatempo, sabe? Mas a gente também também tinham pessoas aqui na mesa que eram pessoas que eram curiosas, muito curiosas de realidade virtual e talvez tinham brincado com alguma coisa, já tinham um óculos ou algo do tipo. E tinha aquele cara que era um entusiasta, que é o cara que não sabia codar, não sabia nada de design, não sabia nada, mas ele tinha ali uma bagagem, um repertório de conhecimento, ou competências ou coisas que dentro daquele ambiente ali, somados, eles poderiam gerar alguma coisa legal na misturinha com o pessoal ali, ou na misturama com a galera. E aí, esse hackathon ele aconteceu durante esses 2 dias e o que aconteceu foi o seguinte, se dividiram em 3 equipes, essas 3 equipes geraram 3 soluções diferentes. E essas 3 soluções foram muito positivas no sentido de a gente ver pessoas que, das mais variadas expertises e times e formações, conseguiram gerar soluções que combinavam um pouco com quem elas eram, com quem elas tinham de competências para oferecer, mas também podiam trazer um pouco de bagagem de como gerar uma solução conectada com Porto Digital, ou conectada com Recife, ou conectada com o Estado, ou conectada com qualquer coisa. Então, esses 3 projetos, um deles ele era ligado a falar sobre cidades inteligentes, cidades sensitivas. Então, o Pilar, que foi um dos projetos que saiu de lá, ele queria fazer com que você pudesse olhar uma rua inacabada, uma rua problemática e sugerir em realidade virtual, naquela imersão, coisas que poderiam ser alteradas dentro daquela rua para fazer com que ela ficasse melhor. Sugerindo postes, sugerindo ciclofaixas, sugerindo mais árvores, sugerindo o que seja. O outro que... eu não estou lembrando o nome agora, mas ele era um projeto para educação voltado a fazer com que as pessoas pudessem ter... Era o River. O River ele tinha como propósito ser uma espécie de cenário educacional do Egito Antigo. Mas além de ser o Egito Antigo, ele podia ter uma série de outros lugares que eles queriam explorar em realidade virtual. E aí era a ideia de fazer com que a educação fosse divertida, sabe? Então ele tinha esse braçozinho educacional. Legal. E esse time era um time que tinha uma coisa bem mista de pessoas que não tinham nada a ver com realidade virtual e pessoas que já sabiam um pouquinho ou bastante de realidade virtual. E aí uma parte da equipe que não tinha esse conhecimento técnico sumou muito em conteúdo. Então o River ficou muito denso assim na sua questão de conseguir ter muito conteúdo, de falar sobre o Egito, de mostrar a vida, como era o ambiente lá, e ficou muito legal. E o outro era o Godzilla's Bridge, e o Godzilla's Bridge ele tinha a proposta de ser educacional também, mas para a parte de engenharia. Então a proposta era fazer com que você pudesse aprender sobre estruturas, pontes e coisas do gênero nas suas maiores complexidades em realidade virtual e de uma maneira fácil, acessível. Então era para educação também. Então assim, é legal ver o hackathon acontecer como um ponto dentro de tudo que o ecossistema vem tentando fazer com que aconteça, que é de gerar novas soluções sofisticadas, divertidas, legais e que tenham aplicações úteis para a vida das pessoas. E é mais interessante ainda, e eu deixo até como uma provocação para algo que eu acho que a gente vai falar depois, que tinha gente lá que nunca tinha tocado em realidade virtual e conseguiu sair de lá com algum aprendizado bastante válido, sabe? Que bom, que bom. Então teve aí um ponto aí educacional no processo. Sim, aí, né? Com muito certeza. Legal. Mas agora vamos falar de polêmicas, vou trazer polêmica para essa mesa, fazer a coisa aqui ferver. E é claro que eu vou jogar essa bronca aí para você, Vitor. Tá, pode mandar. Claro. Vitor, vê só, é o seguinte, a gente sabe que o teu projeto, né, a Mergulho, passou por um processo de pré-aceleração, que foi o Mind the Bees, não é? Que, por sinal, é um projeto que é muito legal, uma iniciativa muito boa aqui do Porto Digital, que promove, né, pessoas que tenham ideias inovadoras a sair do papel, não é? E você passou por um processo de remodelagem de plano de negócios, enfim. Mas a pergunta que eu queria colocar para você era o seguinte: você acha que só o Porto Digital é suficiente para a gente tirar uma empresa
que tem uma solução massa, uma ideia muito legal do local para ir para o global, você acha que o Porto Digital está na mesma vibe ali do Silicon Valley? Tem 2 pontos específicos que a gente pode tratar. Eu vou começar pelo último para a gente já quebrar esse ponto de vista. O Porto Digital não é o Vale do Silício, não vai ser o Vale do Silício e não quer ser o Vale do Silício. Até porque o Vale do Silício não é uma forma saudável de se construir negócios. Quando a gente para olhar o impacto que a gente vê acontecendo ali, em toda aquela região da Califórnia, que grandes empresas, que essas empresas monstruosas causaram lá. Então a gente tem um efeito que a gente pode chamar até de backlash dos moradores, dos habitantes das cidades ali do entorno do Vale do Silício, que estão profundamente insatisfeitas com aquelas empresas gigantes e monstruosas, mudando radicalmente a forma deles viver por lá, deles viverem por lá, sem que haja nenhum tipo de consulta ou de pensar como que aquilo ali pode também gerar impacto positivo para quem está morando lá. Então, eu acho que o Porto Digital e o Parque Tecnológico, que engloba toda essa região que a gente chama de Porto Digital, não tem como proposta ser o Vale do Silício, porque ele não quer fazer com que quem está aqui passe a ver o lugar como um lugar inabitável, inviável. Inviável no sentido de vir, inviável no sentido de estar, inviável no sentido de conseguir chegar por aqui e fazer com que isso aqui não seja uma meca apenas de tecnologia e só tecnologia. O Parque Tecnológico e o Porto Digital querem ser muito mais do que isso, querem ser muito mais do que empresas de tecnologia. Quer conectar a cidade, quer resolver problemas e quer fazer com que todo mundo esteja junto aqui, usando através de tecnologia e talvez através de outras coisas tais, usando através disso formas de melhorar a vida das pessoas. Isso é que o Parque Tecnológico e o que o Porto querem ser. Ou seja, desenvolver um ecossistema inteligente na cidade, onde o Porto Digital seria esse integrador, né? Não só na cidade, sabe? Eu acho que eu vejo assim, como propósito de ser uma referência que conecta de Recife, de Pernambuco para o mundo, sabe? A gente quer, através desse espaçozinho aqui, que não é um espaçozinho pequeno, mas é um espaçozinho conectado e todo mundo muito juntinho, ele quer dessas pequenas colisões gerar conexões e dessas conexões fazer com que a gente vá muito mais longe. Então, quando você me pergunta sobre se a gente daqui consegue ser local sendo global, a primeira coisa que eu te digo é, todas as grandes empresas daqui de Pernambuco, ou as grandes startups, ou as grandes empresas de tecnologia daqui do Porto Digital, de tecnologia, elas também têm um braço comercial em São Paulo, e elas também têm um braço comercial em Londres. A gente pode citar várias, Neurotech, a Tempest, Courrier, uma série de outras delas. Porque qual é o ponto? Fazer daqui para exportar é massa, mas um grande mercado, a maioria de onde as pessoas estão pagando por essas soluções, estão em outras partes do país também, sabe? E não basta só gerar solução para cá e vender para cá, tem que fazer para cá, pensando como que a gente pode vender para São Paulo, como que a gente pode vender para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas e América Latina e mundo, sabe? E eu vejo até dentro da minha visão de como que eu penso a mergulho, que assim, para mim, o core do que é a mergulho fica aqui em Recife e vai ficar aqui. Mas eu tenho claramente a intenção de ter uma sede comercial em São Paulo. Eu tenho claramente a intenção de ter uma sede comercial em outros lugares que sejam interessantes para mim. E aí, por exemplo, falando do negócio da gente de turismo, o principal mercado exportador de turistas para o Brasil é a Argentina. Então, por que não considerar ter um escritório comercial na Argentina, sabe? Então, dentro desse contexto, quando a gente fala de pensar local e fazer global, fazer com que o que é o core daquela empresa esteja aqui em Recife, seja daqui de Recife, feito talvez até por recifenses, mas na parte que é comercial e na parte que faz com que ela seja global e tenha alcance comercial em outras partes do país, que a gente também tenha uma sede lá, sabe? Que a gente possa alcançar lá. Então, só citando mais uma vez, a gente tem a Tempest, que está em Londres. A gente tem a Inloco, que está aí em São Paulo, que também tem um pedaço lá nos Estados Unidos, que também tem um pedaço na Europa. Então, é assim, a gente faz a coisa acontecer daqui, mas leva para vender no mundo todo. Muito bom, Vitor. Beleza. A Aline tem uma pergunta para fazer para os dois, né, Aline? Para finalizar aqui essa conversa, vamos lá. Eu queria que vocês me dissessem, assim, diante de tudo que foi conversado, o Lucas pode responder, o Vitor, se também se quiser completar, eu queria que vocês dissessem o que é que vocês dariam como dicas para quem quer iniciar nesse universo, dicas de conteúdo, o que é que as pessoas devem buscar? Tá, legal. Eu acho que eu tenho mais propriedade para falar para o pessoal que é curioso da computação, né? Mas, de forma geral, quem não é de computação, eu acho que uma iniciativa legal é acompanhar os feeds de notícia de grandes centros de jornalismo, enfim, que falam de tecnologia.
Então tem The Verge, tem Vocative, tem alguns que tem no... assim, o Vitor pode até trazer mais alguns, tem alguns que tem canais no Facebook, né? Você fica recebendo ali. E tem alguns que são específicos de realidade aumentada e realidade virtual. Então, assim, uma busca rápida, você acha alguns feeds de notícia desse. E aí você vai vendo as novidades. Hoje a gente tem grandes bibliotecas de realidade aumentada e realidade virtual. E eu acho que a gente, como eu falei, a gente está aprendendo ainda a usar essas tecnologias e tem um uso que é muito parecido. Por exemplo, agora a gente tem várias aplicações no iPhone usando o ARKit lá, e você tem a ideia de que você vai colocar alguma coisa em cima de um plano. Então, a aplicação ela vai rastrear algum plano, né, o chão, uma mesa, alguma coisa na sua frente, geralmente é um plano horizontal, e vai colocar alguma coisa ali em cima. E aí está surgindo muita aplicação com esse uso. Então veja que é um uso muito particular, né? É só uma visão bem específica de como usar a realidade aumentada. E aí quando você acompanha esses feeds de notícia, você vê que tem outros usos, tem outras possibilidades. Aí você começa a destravar, né? Quais são, o que é que dá para fazer com a realidade aumentada, o que dá para fazer com a realidade virtual. Então essa é uma dica para, assim, geral. Para quem é de computação, a minha dica é Unity. Unity 3D é uma ferramenta para desenvolver jogos que você faz o seu código uma vez e você consegue lançar esse código em várias plataformas. É uma ferramenta multiplataforma. Então você fez o seu código, você pode lançar ele para PC, para computador. Mas você pode fazer com que ele rode também no Android, no iOS, no PlayStation 4, no Xbox One. Então essa ideia de ser multiplataforma é muito legal. E aí tem bibliotecas que você acopla no Unity que você faz a sua aplicação rodar com realidade virtual e realidade aumentada. Então, assim, eu acho que em 1 hora você baixa o Unity, instala, testa, você consegue sair com alguma coisa rodando já legal. Pega um tutorial e assim, já está com, vamos dizer assim, na porta de entrada de fazer coisas mais avançadas. Inclusive a Aline vai baixar em casa, né? Vou baixar. Não, e era isso que eu ia falar, que não é uma coisa de outro mundo. Não. Uma pessoa que está vendo a gente aqui agora pode dar, quando terminar o Misturama, pode dar uma acessada, Claro. baixar o conteúdo e começar a conhecer mais sobre isso. Com certeza, é bem legal de usar. Você vai ver um universo virtual, você vai colocar o seu elemento ali, uma árvore, uma pessoa, o que quer que seja, você coloca lá. E aí você vai ver que dá para interagir de forma tranquila. E aí quem é programador consegue ainda fazer o comportamento em programação. É C#, é a linguagem que o Unity usa por baixo. E aí dá para aprender muita coisa legal. É um bom começo para quem quer tirar mais sobre o assunto. A gente tem esse propósito de ser essa comunidade que conecta as pessoas, sabe? E tem lá um espaço onde a gente tem mais de 200 pessoas que estão lá interessadas de alguma maneira, seja como entusiastas, seja como pessoas de negócio, seja como cientistas, desenvolvedores, etc. Tem pessoas lá interessadas em realidade virtual e lá você pode, ao alcance de uma publicação, de alguma coisa, conversar com essas pessoas. VRPE, né? VRPE, tudo junto. Então, a maioria deles são pessoas daqui de Recife? São pessoas daqui de Pernambuco. Então, provavelmente deve ser o maior grupo em linha reta da América Latina, Olha, né? Por ser de Recife, então tem essa característica É principal. o maior né? grupo Com certeza. virtual em linha reta da América Latina em realidade virtual, sem Não dúvidas. tenho dúvida disso. Além do VRPE em si, eu falo que se você quer entrar, assim, a primeira dica básica é compre um óculos. Compre um óculos, sabe? Assim, esses óculos não são caros, existem diversos óculos muito mais acessíveis hoje que a gente pode encontrar no Mercado Livre a R$45, R$50, R$70. Assim, e tipo, R$45 não, é um rodízio de sushi. Então, eu acho que você pode evitar aquele rodízio de sushi num mês e descobrir talvez um mercado novo. E descobrir uma experiência fantástica, descobrir um novo mercado que está aí acontecendo, explodindo a qualquer momento, e a gente está aqui ainda falando sobre ele enquanto ele ainda não decolou, sabe? Então, Ou seja, economizando as calorias, né, você ganha um óculos de duas realidade vantagens virtual. pelo preço de uma, tá vendo? Perfeito. Né? Duas Muito vantagens boa pelo essa preço de uma. dica aí para quem está querendo perder, né, 1 quilinho, né, ficar em forma e ainda, né, ficar por dentro das novas tecnologias. Pois é. Eu poderia destacar também, só ressaltar essas dicas que o Lucas falou, que também são dicas excelentes, sabe? O Unity é uma plataforma super democrática e super acessível, e você está ao alcance de um YouTube de distância, uma googlada de distância, de tipo tutorial Unity ou coisa do gênero. De repente você pode sair daqui sendo o novo Mark Zuckerberg da realidade virtual, sabe? Então, assim, realmente é acessível, é democrático,
imediato que basta buscar. A internet está aí para isso e eu posso garantir que é muito mais fácil e experiências como Hackathon, experiências como conversar com pessoas o tempo todo de alcance mais leigo sobre essas tecnologias só confirmam para a gente que esse negócio parece de outro mundo, mas ele é muito mais próximo e alcançável da gente do que parece, sabe? Muito bom, gente. Eu queria aproveitar o momento para fazer aquele momento jabá, né? E agradecer o pessoal aqui do Porto Digital, especialmente do pessoal aqui do Porto Mídia, que nos cedeu o espaço do Design Center. A gente fica coladinho aqui com o Louco, né? Que o Vitor citou, que é o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados. Sugiro para quem tem uma boa ideia, dar uma passada por aqui, porque tem sempre pessoas disponíveis para ajudar você a implementar e tirar a sua ideia do papel, né? Agradecer também a parceria da TV Pimenta, que está produzindo aqui o nosso Misturama, e agradecer os nossos convidados, o Vitor Soares e o Lucas Figueiredo, tá? Obrigado, pessoal, valeu mesmo, tá? Vamos aí estender aí os nossos contatos para outros momentos, porque assunto não falta, né? Assunto não falta para se falar sobre tecnologia, né? Não, Aline? Isso, eu agradeço ao Henrique pelo convite, aos convidados. Foi uma conversa disruptiva. Disruptiva. E até a próxima, né, Henrique? Até a próxima, pessoal. E aguardo vocês no próximo episódio do Misturama de Conversas Disruptivas. Tá bom? Até lá. Até lá, valeu. Brincadeirinha, voltamos. Peraí, temos uma plateia que participou durante toda a gravação do Misturama e a gente não podemos esquecer dessa plateia não, né não? Olha aí, olha elas aí atrás aí, ó, super interativas. Faça uma aula, né? Aí, plateia, muito bem, né? Valeu, pessoal. Voltamos aí no próximo episódio do Misturama com a Aline e com mais um convidado que vai quebrar com todos os padrões, não sei qual o verbo de disrupção, mas eu vou encontrar no próximo... Hã? Destruidor de lares? Vai destruir tudo no próximo programa. Valeu, pessoal, nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.